passo a palavra ao senhor Bruno Bione, da Data Privacy Brasil. Para a sua apresentação, também 10 minutos. Boa tarde a todos e todas. Eu queria inicialmente agradecer o convite para estar aqui hoje contribuindo com esse importantíssimo debate no Parlamento Brasileiro, na pessoa da deputada Ângela Amin, assim como também os demais parlamentares que lideram essa discussão, sobretudo na Câmara dos Deputados, né, autores dos requerimentos para que nós pudéssemos estar aqui hoje fazendo esse diálogo e essa conversa. Bom, como a deputada já anteriormente me apresentou, meu nome é Bruno Bione, eu sou um dos diretores executivos do Data Privacy Brasil, que é um espaço de intersecção entre duas organizações, uma escola, focada, portanto, na parte de capacitação e de cursos, e uma segunda organização, uma associação de pesquisa, essa última procurando desenhar pesquisas teóricas e empíricas sobre esse grande tema da privacidade e proteção de dados pessoais. Como já foi colocado aqui anteriormente, esse cenário da pandemia acelerou ainda mais os processos de digitalização e também, consequentemente, a exposição e possível vulnerabilidade para que a gente tivesse mais crimes cibernéticos e também mais incidentes de segurança e ou vazamentos, né? Eu gostaria, a partir desse ponto de partida, no sentido para entender qual que é o papel do parlamento, acho que essa é a pergunta e o fio condutor que nos traz aqui, dentro dessa crescente de possível ações delitivas no âmbito cibernético. Eu gostaria, de antes de mais nada, dizer que o Parlamento já vem fazendo um excelente trabalho na atualização do nosso quadro legislativo, a exemplo do que já foi mencionado aqui, como, por exemplo, a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ora, como que uma lei de natureza preponderantemente civil ajuda no combate ou na identificação desses crimes cibernéticos? Por exemplo, foi com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais que a gente passou a ter uma obrigação legal de notificação de incidentes de segurança / vazamentos. Então, a gente começa a ter hoje no Brasil uma discussão que pode ser informada a partir de dados. Até então, a gente estava só enxergando a ponta do iceberg disso tudo. E aí, então, me parece importantíssimo me somar à fala de alguns colegas que já assinalaram e disseram que o parlamento vem ressonando, de certa forma, essa demanda para entender como que essa modernização do quadro legislativo pode ser ainda mais burilada. E aqui eu vou tomar a liberdade de dividir a minha tela e compartilhar com vocês um dos projetos de pesquisa que conduzimos na Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa, que é o Observatório da Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. O Observatório é essa plataforma que procura desaguar análises sobre privacidade e proteção de dados, e uma das abas do Observatório é justamente sobre o legislativo, ou seja, sobre como que o Parlamento brasileiro ele vem criando projetos de lei, aprovando projetos de lei para tanto, né? E aí, desde 80 a gente conseguiu fazer esse mapeamento, a gente então tem pelo menos cerca de, para ser mais preciso, 655 projetos de lei que tratam do tema da proteção de dados pessoais e, incidentalmente, indiretamente, também sobre o tema do vazamento de dados pessoais. E o que nos mostra é que, desde a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, em 2018, houve ainda mais atenção sobre essa temática, onde que nesses 3 últimos anos a gente vê uma crescente, números que triplicam, quadruplicam em alguns cenários. A partir dessa plataforma que procura fazer essa curadoria de informações, eu consigo ter o gancho para olhar sobre o tema específico de vazamento de dados. Um dos objetivos da plataforma foi justamente entender o termômetro e mensurar a temperatura de quais são os temas e as leis que são mais mobilizadas ou, de certa maneira, identificadas como pontos de ação por parte do parlamento. Falando de temas, a gente tem justamente um dos que lidera é o da segurança da informação, ou seja, uma temática diretamente relacionada a essa perspectiva do aumento de vazamento, do aumento de incidente de segurança. Ao longo dessas décadas, a gente teve pelo menos mais de 60 projetos de leis apresentados sobre esse tema, segurança da informação, e ao menos 5 deles aprovados. Por exemplo, a própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais entra aí porque ela disciplina como que você gerencia um incidente de segurança.
Quando a gente clica nessa bolinha temática, ela vai mostrar todos os projetos de lei que o parlamento tem gestado sobre o tema da segurança da informação e, consequentemente, aquele que pode ser mais entrelaçado com vazamentos, com incidentes de segurança. A partir daí, a gente conseguiu fazer um certo tipo de perfil, de perfilhamento de como que essa produção legislativa tem acontecendo. E aí, 3 pontos nos chamam muita atenção. O primeiro, que já foi mencionado, inclusive vocalizado, que deveria ser, digamos assim, uma técnica de ação por parte do parlamento, seria criar novos tipos penais para você aumentar algum tipo de pena sobre esse comprometimento dessas integridades dos dispositivos informáticos, como já vem acontecendo, já aconteceu com leis aprovadas no parlamento, desde a chamada Lei Carolina Dickmann e também alguns outros tipos penais atualizados no nosso Código Penal. Me parece que esse não é o melhor caminho. Tudo que a gente tem visto, seja na conjuntura brasileira ou fora do Brasil, não é uma bala de prata você simplesmente criar novos tipos penais ou enrubescecer a maneira pela qual essas penas podem ser fixadas, né? Esse movimento de criminalização ainda mais dessas condutas. Isso é muito pouco para um problema que ele é, sobretudo, de política pública. E aí eu me somo muito às falas que foram ditas anteriormente pelo conselheiro diretor Arthur Sabá, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, também por representantes da própria Senacom, que a gente tem que olhar isso também do ponto de vista de conscientização do próprio titular, para que ele tenha direitos e maiores precauções, entender qual que é o papel do próprio agente privado, de como que ele consegue colaborar para uma resiliência cibernética, isso junto também com autoridades de repressão e persecução. Não parece que avançar nessa criminalização ou em novos tipos penais seja uma medida, pelo menos, potente e efetiva do que a gente já tem visto como um todo. Ainda nessa plataforma, a partir dessas tags que nós criamos, um outro ponto que nos chama a atenção é vários projetos de lei que já procuram modificar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, aonde que ela seria alterada para que a questão de vazamento ou incidente de segurança fosse um critério determinante para dosimetria, fixação de penas. Por exemplo, multas, suspensões de bancos de dados, ou até mesmo a perspectiva de responsabilidade civil desses agentes da cadeia de tratamento de dados pessoais. Também nos parece que isso ainda não é o melhor caminho, sobretudo porque essa é uma lei nova e que ela começa agora a ser efetivamente normatizada, fiscalizada, em última análise, contando com enforcement para materialização desses direitos. Foi mencionado aqui que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais ainda está criando seus regulamentos para que você possa ter mais uma camada de resiliência e de combate a esses ilícitos civis e ilícitos também penais. Um terceiro ponto e de tendência que também a gente conseguiu mapear dessa produção normativa é a atualização do quadro legislativo brasileiro para aumentar a prerrogativa de acesso a dados, como, por exemplo, alterar o Marco Civil da Internet para criar acesso às chamadas portas lógicas ou até mesmo algumas remendas no próprio Código de Processo Penal para dar mais essa prerrogativa para facilitar a persecução penal. Também não nos parece que esse é o melhor caminho, porque a gente vai estar, de certa maneira, enxugando o gelo, tentando criar determinadas prerrogativas de acesso a dados que não endereçam o problema de forma mais holística e integral. Então, Bruno, Data Privacy, a partir desses estudos que vocês fizeram, qual que seria o melhor caminho? Para responder essa pergunta, esse fio condutor, qual é o papel do parlamento em atualizar o nosso quadro legislativo e ser um ponto de equilíbrio nessa correlação de forças para a proteção desse suficiente e desse aumento delitivo? Me parece que tem 2 pautas positivas para o próximo ano. A aprovação da LGPD penal, como já foi mencionado. Por quê? Porque é uma lei vocacionada e dedicada para atacar de forma integrada essa perspectiva de facilitar o trabalho das atividades de persecução penal com prerrogativas de acesso a dados e, consequentemente, não apenas de criminalização, mas o efetivo remédio para essas práticas delitivas. A LGPD penal foi criada por uma série de comissão de juristas
de alto quilate, inclusive envolvendo ministros do Superior Tribunal de Justiça, e ela consegue equilibrar, pelo menos no texto que foi colocado por essa comissão de juristas, salvaguardas de direitos fundamentais e o interesse legítimo e necessário dessas autoridades para a persecução penal. Ao invés, portanto, da gente criar novas prerrogativas pontuais no Marco Civil da Internet ou mesmo Código de Processo Penal, seria muito mais valoroso avançar no debate sobre a LGPD penal, porque ela trata isso de forma sistematizada. E, por fim, deputada Angela Min, para não me exceder muito no meu tempo, que me parece também uma pauta positiva para o próximo ano, é que é necessário entender qual é o papel do parlamento, e sobretudo do próprio Poder Executivo, para que haja a conversão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais numa autarquia. Então, ao invés de ser um órgão de governo, ser uma agência de Estado. Por que isso é de extrema importância? Isso aumenta o grau de independência dessa autoridade, tendo recursos financeiros, capacitação técnica, ainda mais do que ela já vem fazendo nesse ano de 2021, que tem angariado ainda mais legitimidade frente aos atores regulados. Por que isso é importante? Porque com essa conversão, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais estará melhor aparelhada para criar aquilo que a gente chama de um Sistema Nacional de Proteção de Dados Pessoais. E aí envolvendo Polícia Federal, outros órgãos de persecução penal, a própria Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, Anatel, Bacen, já que muitos desses vazamentos acontecem dentro da perspectiva do sistema financeiro. Parece que esse é o caminho e o papel do Parlamento brasileiro para que a gente consiga atualizar o quadro legislativo e avançar com remédios e iniciativas que sejam potentes, efetivas, para tratar desse tema que não será remediado apenas pela lente criminal, mas uma política nacional, uma política pública para tanto. Agradecendo a contribuição do senhor Bruno Bionzi.